Doutor André, continuando aqui com a nossa conversa, quero saber agora do senhor o que pode ser feito para reduzir o grau de infertilidade masculina. Isso é fácil ou não? Não. Muitos homens têm medo, né, doutor? Passou dos 30, tá todo mundo aí com medo, né? Inclusive tem profissões que levam a uma incidência maior da infertilidade, né? Por quê? Porque tudo aquilo que aquece o testículo pode levar à diminuição da produção e da qualidade. Então, por exemplo, o padeiro trabalha ali no forno direto, então calor direto. Office boy, que trabalha na moto, né, aquele selim quente, e o motorista, que também fica muito tempo sentado, o testículo, porque o testículo ele já fica na bolsa escrotal para ter uma temperatura 2, 3 graus abaixo da temperatura do corpo. Então, tudo que aquece esse testículo pode diminuir a produção e a qualidade desse sêmen. Então, usar aquelas calça jeans muito apertada, cueca apertada, computador, né, uns 2 congressos atrás, nos Estados Unidos, que notebook no colo, né, a transferência de calor pode levar à infertilidade. Então, doutor, quais são outras dicas que o senhor tem? O que celular pode levar à infertilidade. Celular também infertilidade? O uso. Mas isso exagerado. no ouvido, doutor? Por ondas, né? A onda do celular também é prejudicial? Então, ninguém está livre hoje né? Então, a fertilidade, foi feito um trabalho agora no último congresso europeu, mostrando que a fertilidade mundial, né, do homem baixou. Tanto que os níveis dos espermogramas, a Organização Mundial de Saúde baixou. Antes, o normal era 20 milhões, agora considerado 15 milhões é considerado normal. Antes, a motilidade entre o A e B, que são os mais rápidos, era de 40%, agora era 50%, agora caiu para 32%. Então, os parâmetros baixaram porque a fertilidade geral baixou. E falando em tratamentos, doutor, espermograma, o que é? Essa palavra é até conhecida, de vez em quando ela aparece, mas a gente tem dúvida. Espermograma é a avaliação do sêmen do homem, do espermograma, né, do sêmen. É uma espécie de raio-x, doutor, a gente pode falar dessa maneira? Para ver os parâmetros, né, a coleta é feita numa sala programada para isso, com revistas, com coisas para estimular o homem, para que ele possa ter ereção e possa se masturbar para ser feita a coleta desse material, do sêmen. Quando é que o homem tem que fazer esse exame, doutor? O ideal seriam todos os homens fazerem esse exame até antes do casamento. Né? Por quê? Porque se detectar alguma coisa, a mulher depois não precisa ficar tomando pílula, não precisa ficar evitando, a gente já pode precocemente instituir um tratamento. Então, o ideal seria o homem investigar, mas o que acontece, o homem, muitas vezes, novamente, por medo, preconceito, muitos laboratórios não têm essa sala especial preparada, então muitos locais fica na recepção e daí entrega o potinho, ó, o senhor entra ali na sala, todo mundo vendo, então o cara fica intimidado com isso e acaba não fazendo, não conseguindo fazer o exame. Então tudo isso influencia, mas o exame é de suma importância porque avalia todas essas partes, da qualidade do sêmen, a quantidade, e pode dar os parâmetros se tem alguma alteração ou não. Ok, então, doutor. Olha, agora na segunda parte da nossa matéria especial, nós vamos ver como foi o tratamento do nosso personagem que sonhava em ser pai. Para o casal, esse foi um dos momentos mais difíceis e emocionantes. Carlos e Maria procuraram um especialista em reprodução humana. O casal decidiu fazer o método de fertilização in vitro. Eles receberam o apoio da família e dos amigos. Mas essa foi uma das fases mais difíceis, principalmente para Carlos, que enfrentava a ansiedade e o medo de não poder realizar o grande sonho de ser pai. Você se sente incomodado, né? Saber que possui uma doença na qual você não pode se reproduzir, né? Reproduzir filhos. Doutor André, essa fase aí é difícil, mas também é um momento mais emocionante, né? Quando o casal chega até a clínica e que ele descobre, depois de tentativas, descobre a gravidez. Também é sempre assim. É a melhor fase. Mas fica o medo, né, doutor? Geralmente, mesmo com a resposta da gravidez, a mulher, o casal, continua com medo de perder. É assim, é normal isso? Na verdade, existe o medo todo o tempo, né? Não tem como, mas o que a gente coloca é que o mais difícil é essa fase, conseguir a implantação do embrião no útero. Conseguiu, tem os 3 meses de maior risco de perda, de aborto, mas
tem um acompanhamento tanto da clínica como do obstetra de confiança da paciente. Então, ela engravidou, é uma gravidez como outra qualquer. Então, ela vai ser acompanhada, só que é mais cuidada, né? É mais precoce, o diagnóstico é mais precoce, então é tudo bem mais cuidado. Mesmo assim, tem os medos, mas toda a assistência que a gente dá é para justamente diminuir todos esses medos que o casal sente. Doutor André, e à medida que o tempo passa, a mulher vai se tornando menos fértil, né? O senhor já até comentou isso no início do programa. E com o homem acontece a mesma coisa ou não? Acontece. Depois dos 40 anos começa a cair a fertilidade natural do homem. 40 anos, então. A gente percebe muitos homens aí de 70 virando pai aos 70, 75, até 80 anos. Mas isso é raro? É raro. É mais difícil, né? É claro que se o homem tem 70 anos, a mulher deve ter 20, 25. Por quê? Para compensar, porque o óvulo ele é capaz de melhorar as condições do espermatozoide. Agora, se o casal, os dois têm mais de 40 anos, se torna muito mais difícil o tratamento, muitas tentativas vão ter que ser realizadas para se conseguir obter a gravidez. Sei. E qual é a relação entre os hormônios masculinos e a produção de espermatozoides? Existe essa relação? Sim. Ela é importante, essa relação? É muito importante. Inclusive, o uso de anabolizantes, né, que atletas usam exagerados, aumenta os níveis de testosterona, porque os anabolizantes são testosteronas que vão ser dados, e daí isso diminui a produção de espermatozoide, porque o testículo entende, já tem produção de testosterona suficiente, não precisa produzir mais, então ele para de produzir. Então, leva à infertilidade. O cigarro também compromete a fertilidade masculina? O cigarro também, através de alterações vasculares, ou seja, o sangue não chega adequadamente, os hormônios não chegam adequadamente no testículo e acabam levando à diminuição da produção também desse testículo. Doenças sexualmente transmissíveis. Isso também é uma causa muito frequente, porque o homem, na adolescência, teve relações, não usou preservativo, acabou pegando uma doença sexualmente, não foi tratar, porque o homem, diferente da mulher, a mulher vai todo ano, cada 6 meses, no ginecologista. O homem, ele só procura o médico a hora que realmente está sentindo alguma dor, sentindo alguma coisa. E o ideal seria fazer igual a mulher, ir no andrologista ou no urologista para fazer uma verificação da sua saúde. De 6 em 6 meses, doutor? Por quê? Porque poderia evitar, tipo, uma doença sexualmente transmissível. Muitas vezes, a mulher, ela tem corrimento, e vai no ginecologista e trata. O homem, muitas vezes, essa infecção, ela fica incubada lá dentro. E daí leva a uma epididimite. O que é isso? Uma inflamação do epidídimo, que é a região onde ficam os testículos, ao lado do testículo ali. E daí bloqueia aquele canal. E daí ele vai ter azospermia, ele não vai ter espermatozoide, porque ele tem produção, mas não está saindo esses espermatozoides e vai ter que fazer um tratamento de fertilização in vitro para conseguir engravidar. Doutor André, e o tipo de tratamento depende da causa do problema? Sim, depende. Por isso precisa ser feita a avaliação do casal. Mas, antigamente, a culpa era sempre da mulher, muitas vezes da mulher a culpa. Hoje, com os diagnósticos que nós temos, porque não é só o espermograma, hoje a gente tem condição de avaliar, dentro do espermatozoide, o grau de fragmentação do DNA do espermatozoide. Porque muitas vezes a mulher chega lá, eu engravido, mas aborto, Faz toda a investigação, tudo normal. O homem, os espermatozoides, o espermograma normal, mas a fragmentação muito elevada. E daí o que acontece? Fertiliza o óvulo, mas não gera um embrião de boa qualidade, que acaba, se implantar, aborta, 80% das vezes aborta. E daí é preciso tratar, melhorar, e se não conseguir com medicamentos tratar isso, temos que usar uma placa especial para selecionar o espermatozoide sem fragmentação, injetar ele dentro do óvulo e fazer o processo. Depende de cada caso, né, doutor? Doutor André, o telespectador quer entrar na nossa conversa? Vamos ver a primeira pergunta para o senhor. Meu nome é Ismael. Eu queria saber se o homem nasce estéril ou ele pode ficar estéril. E aí, doutor? Sim, ele pode nascer e pode ficar. A maioria das vezes é adquirida. Né? Fica estéril, né? Fica estéril. Né? E muitas vezes, na maioria das vezes não é nem estéril, ele fica infértil. Porque estéril é realmente se não tiver condição nenhuma de encontrar espermatozoides.
Mas assim, 99% das vezes a gente consegue encontrar espermatozoides e fazer o processo, fazer um tratamento nesse homem. Mas agora, se for a causa genética, daí não tem, o testículo não produz, ou ele nasceu com alguma alteração que leva à infertilidade. Então tem que ficar de olho, né, doutor? Depende de cada caso, não é isso? Doutor, vou pedir licença para o senhor, que eu tenho só um recado.